Ouvintes da Rádio Alto Minho, estamos aqui para mais uma edição do Momento de Inspiração. É mais uma semana com a Maria Social e comigo, Fernando Serrão, aqui na antena da Alto Minho FM. Já sabe que este programa vai para o ar às segundas-feiras depois das 10 da noite e também posteriormente em podcast no site e redes sociais da tua rádio. 10 bons conselhos para evoluir na vida é o tema para a semana de hoje, porque às vezes precisamos de umas transformações na nossa vida, no nosso cotidiano. É verdade. Olá, ouvintes. Obrigada por nos acompanharem ao longo destes anos todos. Já temos alguns. E obrigada por estarem aí, porque fazem sentido para nós a vossa presença e até aos vossos comentários, sejam eles quais forem. Temos falado também temos estes 2 últimos programas, falamos sobre o budismo e as bases, de uma forma muito transversal, que se pode adaptar, que se adapta a qualquer filosofia, lifestyle, religião, o que quer que vocês acreditem e que seja importante para vocês. E baseado nesses princípios e nesses conceitos que todos nós deveríamos pensar de vez em quando, ou pelo menos algum tempo por dia, nós vamos apontar, com base neles, alguns conselhos, se assim poderemos dizer, algumas sugestões que vocês poderiam aplicar na vossa vida e ganharem o quê? Ganharem bem-estar, ganharem propósito, ganharem motivação e pelo menos sentirem que o sítio onde vocês estão não é por acaso que estão com aquela família, não é por acaso absolutamente nada. O que nós temos que começar a fazer, e o que deveríamos todos um bocadinho fazer, é viver de uma forma mais consciente e com autoconhecimento. E tudo aquilo que nós vamos dizer hoje tem a base do autoconhecimento. E assim, há muitas pessoas que me dizem o que é que isso faz, o que é que nós ganhamos com isso. Nós ganhamos paz de espírito, nós ganhamos aquela ideia de que fazemos o melhor que podemos e também que qualquer que seja o resultado das nossas ações, mesmo que não seja aquilo que é esperado, pelo menos sabemos que alguma coisa vamos aprender, porque há sempre alguma coisa a aprender. Mas convém dizer que não é um processo fácil. E eu acho que é um processo de toda a vida. E é assim, nós temos que perceber que o conceito de vida, por um lado temos aquelas ideias fantásticas de que algumas pessoas são super abençoadas e conseguem chegar a tudo, só que nós esquecemos que é um longo caminho e que essas pessoas fazem um longo caminho para lá chegar e muitas vezes fazem coisas que nós eventualmente não estaríamos dispostos a fazer. E por isso é aquela ideia de nós fecharmos um bocadinho os nossos olhos, deixarmos de ter tantos inputs dados pela nossa visão e começar a pensar seriamente em nós, tentando tirar o ruído, o lixo que nós vamos acumulando ao longo do tempo. Não se esqueçam que nós demos-lhes um desafio que era escrever, eu digo 5, nem que seja uma, algo com que você se sente agradecido por ter ou por usufruir ou por pensar. E eu acho que nós, quando damos aso ao agradecimento, nós sentimos a plena gratidão por aquilo que temos e por aquilo que vivemos, e isso dá espaço que outras coisas boas aconteçam também. Mas uma das primeiras dicas que nós queremos apresentar, conselho, sugestão, aquilo que você quiser, é dedicar-se àqueles que você ama. E dedicar-se de uma forma natural e não forçada. E dedicar-se a saber que a comunicação é fundamental, saber que muitas vezes as pessoas reagem de uma forma despropositada e nós devemos ter algum distanciamento para perceber que aquilo não é contra nós e que é uma situação da pessoa. Quanto mais distanciados nós estivermos, menos vamos reagir e melhor vamos responder, porque reagir é de uma forma primária, é impulso. Responder já exige algum autoconhecimento e alguma capacidade de distanciamento daquilo que está à nossa frente. Não se esqueça que a dedicação àqueles que nós amamos às vezes é ter tempo de qualidade, é saber que em vez de estarmos na televisão a fazer zapping ou a estar no telemóvel a ver Facebook, outra coisa qualquer, nós podemos ter uma conversa ou simplesmente podemos estar ou simplesmente até escrever uma mensagem, já que estamos com o telefone, às pessoas que nós gostamos e que estão ao nosso lado, só para dizer, olha, gostei de ti, isto é um bom dia, aproveita e obrigada por estarem aí.
porque nós também podemos dizer isso muitas vezes. E às vezes o nosso dia-a-dia não nos permite ter estas atitudes simpáticas com as pessoas que estão ao nosso lado. Nós podemos ter atitudes simpáticas para todas as pessoas, até para desconhecidos, mas custa-nos às vezes um bocado ter uma atitude amável e de amor. Até nos esquecemos às vezes das pessoas que estão mais próximas. Porque nós achamos que as pessoas são adquiridas e que estão ali. Eu, por acaso, hoje de manhã levantei-me e tive um sinal de um podcast e de uma senhora que eu sigo. E por acaso ouvi logo, e ela estava a passar por um processo de divórcio, e então estava a contar como é que estava a viver, porque foi assim uma coisa que ela não estava a contar. E é daquelas coisas mesmo, nós muitas vezes damos como adquiridas as pessoas que estão ao nosso lado, só quando nós temos é que vemos, que chatice. Por isso, investir e dedicar, isto é um bocadinho como o Pequeno Príncipe, aquela frase que o amor cresce à medida do tempo em que você investe nela. Isto é a mesma coisa que uma flor, é a mesma coisa que uma casa, é tudo. Isto cresce à medida que nós investimos o nosso tempo e o nosso melhor em cada uma das pessoas. Por isso, pensem nisso, porque eu acho que é importante, nada é adquirido e todos os dias nós devíamos agradecer por aquilo que temos. E quando temos uma atitude mais rude, mais antipática, se não queremos fazer verbalmente, devíamos pedir desculpa. Isto não é nada o nosso melhor. Está bem? E como é que nós identificamos, Maria do Céu, as transformações que precisamos fazer para evoluir na vida? As transformações, eu acho que uma das transformações mais brutais que nós devemos fazer, e vamos fazer programas sobre isso, tem a ver com gostar de si, tem a ver com respeitar-se a si mesmo e tem a ver com o conhecer-se profundamente. Isto obviamente que vai mais uma vez ter aquela plataforma do autoconhecimento, mas é importante para mudar a sua vida você conhecer. E sobretudo não adotar a vida dos outros como modelo. Isso é exato, porque nós adotamos... Isso é um erro frequente. E eu acho que nós vivemos num momento em que estamos sempre a adotar as coisas dos outros, sejam os objetivos, as viagens, as roupas, tudo aquilo que é dos outros, porque é bonito. E neste caminho nós perdemos-nos muito e até perdemos a nossa autoconfiança e o nosso autovalor, porque vivemos tão focados nos outros que deixamos até de gostar de nós. E isto é uma regra base de toda a filosofia, de toda a vida, é que se você não gosta de si mesmo, quem vai gostar? Se você não se respeita, se você não investe também tempo em si, quem é que o vai fazer? Nós somos os principais atores da nossa própria vida e muitas vezes nós percebemos que nem figurantes somos, porque é tantas as regras, é tantas as considerações, é tanto isto e tanto aquilo e tanto ruído que nós acabamos por nem saber o que é que andamos a fazer. E muitas vezes até sabemos. E é importante, quando nós sabemos o que estamos a fazer, chegar a um momento da nossa vida ou do nosso dia, tirar estes filtros todos e sabemos o que é que estamos aqui a fazer e não nos perdermos. Gostar de si mesmo eu acho que é o segredo de uma vida muito mais feliz. E porquê é que não gostamos de nós mesmos? Isso também é frequente. Eu acho que nós não gostamos de nós mesmos exatamente porque nós crescemos num paradigma de comparação. Nós temos irmãos, há sempre aquela comparação, aquele irmão é melhor, não sei. É uma das coisas complicadas. Eu de vez em quando, e as minhas filhas chamam-me a atenção pela comparação. Nós estamos sempre a comparar. Às vezes isso acontece a partir logo até dos próprios pais, não é? Não sei, da família, que gera alguns problemas, muitas vezes, não é? Sim, porque depois há aquela ideia de que o filho é favorito e depois isso é um bocado triste e ela lamentava. E sem querer, nós estamos lá já a avançar com um drama na vida das pessoas, que é: eu não sou suficiente, eu não sou bom, eu não sou esperto, e nós vivemos isso. Eu vivi isso na minha juventude e eu acho que é uma marca que não deixa de existir pela comparação. E depois, como temos este vazio porque não somos suficientemente bonitos ou espertos ou inteligentes ou capazes ou por aí fora, nós vamos procurando personalidades, pessoas famosas que representem um bocadinho o nosso sonho de vida. E nós passamos
depois, a identificarmos tanto com essas imagens e com esses clichês que deixamos de viver a nossa própria vida. E quando olhamos para a nossa própria vida, nós só vemos dramas. E só vemos... E o que é que nós fazemos? Estamos a vida toda e estamos o tempo todo a criticarmos a nós próprios, a julgarmos a nós próprios, a retirar valor, a retirar absolutamente tudo. Porquê? Porque a nossa vida não tem nada a ver com a vida das pessoas que nós admiramos e que nós até achamos que são espetaculares. Esquecemos, e eu digo sempre isso, que eu admiro imenso essas pessoas, sejam elas quais forem, porque estarem onde estão exige muito trabalho, muita dedicação e muita disciplina, e nós esquecemos disso, seja quem for. Por isso, nós é que nos esquecemos que há muito trabalho a fazer, e esse trabalho muitas vezes não estamos dispostos a pô-lo em prática, e por isso é que nós muitas vezes não temos, a maior parte das vezes, não temos a vida que tanto desejamos e que tanto sonhamos e que tanto projetamos nos outros. Mas isto tem muito a ver também com aquele princípio que nós falámos na semana passada. É aquela ideia de que você, se não respira por si, se não pensa por si, quem é que o vai fazer? Isto tem muito a ver com aquele piloto automático que todos nós vivemos, que o carro vai sozinho para casa, que as compras, chegamos a casa, até compramos mais coisas, mas nem nos demos conta do que é que compramos, porque esquecemos de uma lista, e que é muito importante levarmos a lista. Mas isto são todas considerações que nos levam até à ideia final de que nós não estamos conscientes na nossa própria vida. E não estando conscientes da nossa própria vida, muita coisa pode acontecer, e até às vezes acidentes e faltas provocados por faltas de atenção, porque andamos sempre ou a pensar noutra coisa ou viver outra coisa, e pronto, e nunca estamos no momento presente. Eu tenho alguma pena, porque não encontro outra palavra mais certa, provavelmente, quando nós nos apercebemos ao final do dia que aquele dia foi inútil e que não fizemos nada do que tínhamos pensado, e nós sabemos que amanhã temos outro dia, mas que eventualmente não vamos ter a força de vontade para começar pequenas diferenças, pequenos passos para mudar aquele dia que não correu bem. Porque e muitas vezes percebemos que os dias são todos iguais. Não é? E os dias são todos iguais, mas porque não procedemos à correção no dia seguinte. Pior, são todos iguais na ideia de que nós cometemos sempre as mesmas falhas, todos os dias, dia após dia, mês após mês, e depois chegamos ao final do ano e fazemos aqueles desejos todos, porque vamos mudar, porque o dia 1 de janeiro vai fazer toda a diferença, mas toda a diferença é naquele momento em que você sabe que não fez o que tinha que ser feito. Aliás, nós estamos em fevereiro e já nos esquecemos que estamos num novo ano, não é? Portanto, sim, já estamos novamente na rotina. Sim, e também não se esqueça que nós apresentamos aqui um desafio, que era escrever 5 coisas todos os dias pelas quais você devia estar grato ou devia se sentir grato. Sim, o diário do agradecimento. É o diário da gratidão. E por isso, queridos ouvintes, estamos em fevereiro, deixe lá se não cumpriu o mês de janeiro, mas faça todos os dias, porque de repente, você acabar com tudo aquilo que está à sua volta e dar-se conta da sua própria vida, e dar-se conta que afinal tem tanto para agradecer e não o faz. E eu acho que quando nós sentimos isso, nós sentimos uma alegria enorme e temos aquela sensação de gratidão imensa que nos vai ajudar até a começar por pequenas coisas. E eu acho que qualquer desafio que nós podemos aceitar, ou que podemos começar até a delinear, tem que ser com pequenos passos, não pode ser logo tudo de uma vez, porque nós temos que criar hábitos de vida, e os hábitos demoram algum tempo, e acho que é aos bocadinhos que nós vamos chegando lá. Mas não se esqueça nunca que você é a sua principal companhia, você é a pessoa que vai estar sempre junto a si, e por isso acho que investir e dedicar-se a si mesmo com respeito, com autorrespeito, com automotivação, com autoconfiança, e com aquela ideia de que você eventualmente tem que se conquistar de uma vez por todas, e que você é a pessoa mais importante da sua própria vida, e a partir daí você vai ver que muitas coisas mudam. Isto é um projeto de uma vida toda, porque quem não tem autoconfiança não é de um dia para o outro que a vai ganhar, não é de um dia para o outro que nós vamos deixar as redes sociais, não é de um dia para o outro que nós vamos deixar de criticar, de julgar, de condenar, ou então de
de assumir a vida dos outros como a nossa própria vida. Não é de um dia para o outro. Eu vejo as minhas filhas que é muito fácil estar sempre a bisbilhotar a vida dos outros. E eu muitas vezes digo, é sempre... Quando nós fazemos isso... Nós isso fazemos, é uma tentação, não é? mas é gossip, é o tempo todo a ver aquele e não sei o quê, quem faz e quem não faz isto. E eu digo assim, mas o que é que isso interessa? Às vezes procuram-se modelos, não é? É isso o que temos estado aqui a falar. E eu acho que nós podemos ter modelos em termos de perceber que uma pessoa chega a um ponto, nós também podemos chegar a ele. O problema é que há todo um caminho para fazer e esse caminho exige trabalho, disciplina, dedicação, investimento, estudo, todas essas coisas. E muitas vezes é tão fácil não o fazermos porque acreditamos que as outras pessoas que têm um produto final. E não é verdade. Às vezes, eu estava a dar o exemplo das suas filhas, mas às vezes nas idades mais jovens é mais o explorar, o tentar descobrir mais do mundo através de outras pessoas. Isso muitas vezes acontece isso nas gerações mais novas. Agora, já não será tanto assim num adulto, não é? Não. Quando se importa muito com a vida das outras pessoas, não é? Porque eu acho que também quando nós investimos muito do nosso tempo, dos nossos minutos e segundos e até horas na vida dos outros, é de uma forma nós não estamos contentes com a nossa própria vida. E então é uma forma de termos alguma satisfação a partir do exterior. E eu acho que isso acaba por gerar um vazio e uma falta de vontade e uma falta de capacidade. É um preenchimento de um vazio, não é? Sim, é um preenchimento com um vazio que nunca vai ser preenchido e que também aquela ideia de que nós nunca vamos chegar lá, ou então porque há pessoas que são abençoadas, ou então aquela ideia fantástica de que nós também, e há pontos de referência que se aquela pessoa chegou, nós também conseguimos lá chegar. E então começamos a definir passos para fazer. Mas mesmo assim, cada pessoa tem uma missão, tem um caminho, tem um objetivo, e nós não podemos chegar ao mesmo objetivo que a outra pessoa que nós admiramos. Agora, se nós pegarmos nessa admiração toda que temos e começarmos a trazer toda aquela parte positiva de crescermos, de evoluirmos, de estarmos atentos e conscientes à nossa própria vida, então isso é extraordinário e parabéns. Eu acho que é o caminho que realmente que nos vai dar a realização, ao bem-estar, ou uma ideia de vida muito mais plena e com muito mais sentido, porque no fundo é isso todo que nós andamos à procura, penso eu, seja qual a religião, a filosofia, a forma de estar, o que vocês quiserem. Por isso é daquelas coisas que nós temos de estar atentos. Outro ponto que é importante e tem a ver com os outros: cria o seu próprio estilo, cria a própria autenticidade, cria a sua própria forma de falar e de estar, e não falar o que toda a gente fala, porque ou então são dos partidos ou são das eleições, então toda a gente tem o mesmo tipo de conversa, pronto, porque no fundo há a adoção de modelos. A adoção de modelos, nós estamos sempre a adotar e depois nós podemos não gostar muito daquilo que a maioria diz, e então ficamos calados e não verbalizamos. Eu acho que nós, de uma forma correta, educada... Isso é o politicamente correto, não é? Sim, devemos sempre emitir a nossa opinião. Nós até podemos ter uma atitude e uma opinião de acordo com aquilo que é dominante, mas devemos sempre apontar alguma coisa que seja nossa. Por isso, tenham cuidado com as conversas que sejam politicamente corretas, porque no fundo isto é mais um desvio da nossa própria vida e mais um item que nos afasta da nossa própria vida. Outro ponto que é muito importante nesta questão da vida e de melhorar a nossa própria vida é conhecer pessoas que pensem de forma igual a nós. É muito importante, porque quando nós conhecemos pessoas que estão sempre a criticar, a condenar ou então contra, que tudo aquilo que nós dizemos elas rebatem de forma negativa, é muito complicado, porque é difícil de nós de investirmos numa relação em que as pessoas estão sempre em conflito. Ou você consegue resolver o seu conflito e ter uma atitude de observação e distanciamento e de perceber que as outras pessoas, mas isso também muitas vezes leva-nos a entender
que nós respeitamos tanto que as pessoas devem seguir o seu caminho e nós o nosso. Não quer dizer que haja dramas e confusões, mas acho que estarmos com pessoas que pensam igual a nós, que têm uma vida igual a nós, que gostam ou que têm interesses que são apontados e que geram interesse comum, eu acho que é das coisas mais extraordinárias nesta vida em que toda a gente se afasta um bocadinho e que, por exemplo, hoje ter conversas complicadas é tudo muito dramático, ninguém quer ter conversas complicadas, se há um problema as pessoas têm que resolver sozinhas ou então têm que encontrar alguém, porque ninguém quer ter a seca, digamos assim, de ter que resolver as questões ou ter que ouvir questões. Isso a mim honestamente dá-me um bocado de... São zonas de conforto, não é? Sim, mas a mim dá-me... Mantém-se afastadas. Sim, porque todos os dias nós temos problemas, todos os dias nós temos situações que acontecem que nós não gostamos, mas que acontecem. Não falar delas é um disparate, porque isto é colocar numa gaveta em que a gaveta cada vez vai acumulando sem ser resolvido. Por isso não há nada como assumir de frente as coisas e resolver. Acredite que se tiver com pessoas que pensam de uma forma igual, ou então que não têm uma atitude tão crítica e que não rebatem tudo o que você diz, vai-lhe dar muito mais tranquilidade para você se expor e para você até falar daquilo que gosta, porque muitas vezes nós não fazemos isto. Ter uma conversa com significado hoje em dia, eu acho que é muito fora do comum. Ter uma conversa, não é? Sim. Ter uma conversa com significado é que nós chegamos, e já há muito tempo que eu não falava. Isto pode ser sobre um livro, pode ser sobre um filme, pode ser um comentário, uma reflexão. Conversas com análises construtivas. Uma conversa, sim, porque eu acho que nós estamos a perder o hábito de conversar. Ao conversar, porque se vê um filme, fazer uma reflexão, leu-se um livro e eu acho que é bom falar sobre o geralmente livro. É sempre acompanhada de uma opinião que normalmente é destrutiva. Não é. Isso é verdade. Hoje em dia as conversas andam sempre à volta da crítica. A crítica está sempre subjacente, não é? A nossa opinião sobre a forma de crítica, não sobre a forma de análise e de avaliação positiva. E eu acho que nós temos que repensar um bocadinho em ter 5 minutos de uma conversa que seja significativa, que não seja puramente trivial e circunstancial, que é uma das coisas que é muito aborrecida todos os dias, em que a pessoa quer ir um bocadinho mais além e não se consegue. Só assim conseguimos evoluir, não é? Sim, e até conseguimos até apontar todos os caminhos. Depois há outra coisa que nesta questão das reflexões que eram importantes, que até pode ser sobre o chá, pode ser sobre o café, pode ser o leite com ou sem lactose, qualquer razão. E isto é uma das coisas fantásticas que eu hoje, esta semana, disse muito às minhas filhas, que é assim: eu não sei tudo, nem quero saber tudo, nem tenho a pretensão de o saber. Eu tenho uma coisa fantástica ao meu lado chamado Google. E então qualquer dúvida que eu tenho, eu vou ao Google. Há uma mancha num tapete, vou ao Google. Há uma receita nova que quero experimentar, vou ao Google. Há uma dúvida que eu tenho, vou ao Google. Mas, queridos ouvintes, quando nós vamos ao Google e tendo em conta que é a maior biblioteca de saber que ali está, não devemos ficar nem pelo primeiro, nem segundo, nem pelo terceiro, não é? Link que nos aparece, mas devemos ir à temos segunda, que filtrar. Mas devemos ir à segunda, à terceira, à quarta página. Porquê? Porque os links que nos aparecem logo são as procuras que mais se faz. Mas muitas vezes as procuras que se faz mais sobre um tema não quer dizer que sejam as mais verdadeiras. Então é muito importante que nós possamos ver comentários e outras coisas que sejam diferentes, que é para nós depois conseguirmos ver o que é que está certo ou então experimentar outras coisas. Por isso, não se esqueçam, vocês com o telemóvel, não há nada como ter o Google nestas questões de procuras e de informação e até de temas para pesquisa e para investigação. Experimentem isso, porque eu acho que até numa mesa num jantar, num almoço, em vez de falarmos da vida dos outros, de uma Kardashian ou de uma Kendall ou de uma Kylie, seja de quem for, então vamos falar de alguma coisa, olha, de uma caminhada, daquela ideia de caminhar faz bem, caminhar não faz bem, e não só pelo circunstancial, mas ir um bocadinho mais além e perceber então porque é que as caminhadas fazem bem
bem e porque é que o devemos fazer descalços, mas isto implica alguma pesquisa e alguma investigação. Maria, já estamos muito perto do fim do programa, mas queria aqui só ressalvar duas coisas do nosso programa de hoje, destes 10 bons conselhos para evoluir na vida, e um deles tem a ver com o medo, que nós já falámos aqui noutros programas, e juntar isso à alegria, que são mais dois temas. Um é afastar o medo e outro é encontrar um sentido de vida através da alegria de viver. É verdade. E podemos fechar por aqui o programa assim. Eu acho que a alegria de viver começa quando nós estamos conscientes que temos que agradecer mais por aquilo que temos, por aquilo que vivemos até agora. Quando temos aquela sensação de que os nossos desafios, apesar de terem... E filtrar o que é bom na nossa vida. Sim, os nossos desafios, apesar de ter algum significado de fracasso e qualquer coisa, percebermos que afinal somos uns sábios e que nós já aprendemos tanto. E quando nós conseguimos pensar nisso com valor, quando nós conseguimos até pegar nas medalhas do sucesso dos nossos desafios, podem ser pequeninos, mas são medalhas. E o que é que são essas medalhas? Essas medalhas ajudam-nos a todos os dias a viver em harmonia, no mesmo equilíbrio com aquilo que nós conseguimos alcançar. E eu acho que é daquelas coisas mais extraordinárias e que mais alegria nos dá. Outra das coisas que eu acho que é importante, e para finalizar o programa, é quando nós assumimos os nossos problemas, quando nós assumimos as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, nós somos super poderosos, porque ninguém nos aponta o que quer que seja, porque somos nós próprios a apontar. E isto é uma força monumental e dá uma alegria e dá aquela parte até de brincadeira que vocês deviam experimentar, porque quando nós assumimos todas essas coisas, que nós somos seres humanos, não somos super-homens nem super-mulheres, então nós damos espaço a coisas boas aconteçam na nossa vida e percebemos que afinal temos tanta coisa boa na nossa vida, temos tanto por que brincar, por que sorrir, por que agradecer, que vale a pena pensar nisso. Muito bem, obrigado Maria do Céu, também aos ouvintes. Hoje falámos aqui de bons conselhos para evoluir na vida, terminamos com a alegria de viver, que é já um bom motivo para este fim de semana. Para esta semana, aliás, vamos fechar com uma música do Sting, a meias com o Robert Downey Jr., numa altura em que o Sting acabou de vender o seu catálogo integral todo à Universal Music. Ele que já tem também uma idadezinha e arranjou assim um dinheirinho para a forma, não é? Vamos ouvir o tema Driving to Tears de Sting com Robert Downey Jr. e voltamos dentro de 8 dias novamente à companhia dos nossos ouvintes. Então para todos uma boa semana. Obrigada.